Então, senhores, vamos começar. Bom dia, bom dia. Tudo bem, doutor Marcos? Tudo bem, doutor Alfredo? Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Bom, eu sou o CEO da BMS, uma empresa que presta serviço para o departamento pessoal, área de saúde e segurança do trabalho, especializada em recuperação de crédito tributário e previdenciário. Nesses 3 últimos, a gente teve a honra aí de atender em torno de 1.000 empresas. Eu acho que seguramente a gente recalculou o fator acidentário de prevenção para mais de 600 empresas. E é um prazer estar aqui, né? Quero agradecer a presença da EU Brasil, através do Dr. Marco Carvalho, diretor de gestão de saúde, o Dr. Alfredo Rodrigues, sócio da BMS, diretor técnico, a doutora Olívia Couto, diretora da área de gestão de afastados, né? A gente entende que é super importante investir em saúde e segurança, né? A gente consegue ter retorno tangível. Nosso entendimento aqui em relação à gestão de afastados, que é uma mistura de tintas, né? A gente tem medicina, direito, contabilidade, né? Engenharia, e a gente quer trazer um pouquinho da nossa experiência, um trabalho que ajuda muito as empresas. Fico feliz aí de ter tanta gente interessada, tanta empresa repensando como gerenciar o FAP, como gerenciar os afastamentos, não só pela ótica da parte econômica, mas também com viés social, né? E eu passo a palavra agora para a doutora Olívia, que vai falar sobre o processo de gestão de afastados. Na sequência, o doutor Alfredo vai falar sobre a questão da importância da contestação do FAP e a revisão dos insumos, e o doutor Marcos sobre a questão de saúde. Tá? Então, doutora Olívia, por favor, bom dia. Bom dia a todos. Vou passar um instante só para o doutor Marcos, para ele poder se apresentar um pouquinho. Tudo bem? Obrigado, Olívia. Bom dia a todos. É uma satisfação estar aqui com vocês nesse evento. Realmente, esse tema gestão de afastados é muito oportuno, né? Como a Olívia e o Rubens falou, meu nome é Marco Túlio, sou médico de formação, atualmente estou como diretor de gestão de saúde, área médica e analítica da EU Brasil, né? E estou aqui à disposição de vocês para falar um pouquinho do que a gente tem feito de soluções para mitigar o impacto aí dessa turma nas corporações atualmente. Vamos lá, pessoal. Vou compartilhar uma tela aqui para ilustrar melhor o tema, tá? Esse projeto que a gente carinhosamente chama de gestão de afastados, ela é uma gestão previdenciária, mas acaba por ser também uma gestão do FAP, né? Como o Rubens falou, nós nascemos dessa especialidade de recuperar o crédito do FAP, né? Então a gente sentiu a necessidade de, se eu já estou tratando do FAP depois que o problema aconteceu, por que não cuidar do FAP em seu nascedouro, né? Então, cuidar de todos aqueles benefícios que impactam a alíquota do FAP. Então, a gente tem esse projeto dividido em 3 grandes fases. A gente tem uma fase inicial, que a gente efetua a busca ativa e o mapeamento inicial dos empregados afastados da empresa. A gente faz um cruzamento mensal da folha de pagamento, de todas as informações do RH da empresa com os dados do INSS. A gente apresenta tudo isso em forma de relatórios de resultados e BIs, mostrando uma fotografia atual da empresa, então saber em que pé a empresa está, né? Porque quando você mapeia um problema, você consegue resolver melhor essa situação. Esse sistema conta com uma extração automática desses dados a cada 24 horas, tá? Então, é uma informação apurada a cada 24 horas. Muitas vezes a empresa não sabe de um novo afastamento, ou de uma nova perícia agendada, ou de um novo resultado de uma decisão, né, de um processo administrativo. Isso facilita as defesas. E nós apontamos também as inconformidades, inconsistências cadastrais, possíveis fraudes, duplicidades de pagamento. Muitas vezes nós identificamos empregados ativos na folha de pagamento e recebendo um benefício previdenciário, às vezes dados divergentes entre o E-Social e a Previdência Social, que muitas vezes podem gerar multas por descumprimento de obrigações acessórias. Em um segundo momento, a gente parte para a fase do saneamento,
Nesse saneamento, a gente vai sanear o estoque de empregados afastados dessa empresa. Então, a gente vai separar todos aqueles empregados que tenham benefícios ativos e os casos de limbo previdenciário, né, que a gente chama de limbo previdenciário, a gente sabe que ele de fato não existe, eu vou explorar um pouquinho melhor esse tema. No caso dos benefícios ativos, a gente sempre visa reduzir o tempo de afastamento, então a empresa tem a possibilidade de, posterior a 30 dias daquela data perícia, solicitar uma nova perícia, tá? E muitas vezes a gente consegue antecipar essa alta, o empregado quer ficar afastado de 6 meses, 4 meses, você tem essa redução para 30 dias, para 60 dias, e isso reduz os custos de folha de pagamento da empresa, você reduz as horas extras daquela equipe remanescente, porque se você tem muitos empregados afastados, a equipe que trabalhava com ele acaba tendo que trabalhar mais, ou a depender do tempo de afastamento, a empresa precisa contratar empregados temporários, né, ou novos empregados. E tem uma redução também do vale transporte, do vale refeição, muitas vezes pela quantidade de afastamentos, a empresa não consegue acompanhar para suspender esses benefícios em tempo hábil, né? Suspender aquele vale transporte, a depender da convenção ou do acordo coletivo, suspender aquele vale refeição, ou ainda a depender da espécie do benefício, com a possibilidade de suspensão do recolhimento da FGTS ou do plano de saúde, que aí o doutor Marco vai falar um pouquinho melhor. E nos casos de limbo previdenciário, né, que entende-se como aquele período em que o empregado ele deixou de perceber um benefício previdenciário, foi cessado aquele benefício, a perícia médica federal do INSS julgou que aquele empregado estava apto ao retorno do trabalho, enquanto o médico do trabalho da empresa julgou que aquele empregado estava inapto. Então, ele não recebe nem o benefício e nem recebe o salário, né? E isso pode gerar um passivo trabalhista para a empresa muito grande, tá? Porque a Justiça tem condenado as empresas a ressarcir, a indenizar esse período de limbo, porque prevalecendo a perícia médica federal do INSS, o correto seria que esse empregado retornasse ao trabalho. Mas a gente sabe que tem casos de limbo muito extensos, não é um limbo de 3 meses, de 6 meses, tem empregados em situação de limbo há 5 anos, há 10 anos, às vezes com processos em curso. Então, nesse trabalho, a gente faz também uma análise individualizada de cada um desses casos, né? Uma investigação social nesses casos do limbo previdenciário. A gente tem alguns métodos de busca desse empregado, né? Às vezes a gente sabe que ele mudou de endereço, a empresa não localiza, então tem alguns caminhos que nós utilizamos, né? Um deles a gente tem que apresentar aí ao INSS cerca de 15 informações do empregado para que o INSS seja obrigado a oficiar esse empregado, e a gente tem informação desse endereço atualizado dele, tá? E pesquisa em mídias sociais, pesquisa, às vezes já houve falecimento daquele empregado, e aí a empresa muitas vezes não pode encerrar uma filial, porque consta aquele empregado, né, naquela GFIP. Então, a gente consegue mapear tudo isso para reduzir, né, enxugar esses casos de limbo, evitar ações de regresso do INSS, né, mitigar o risco de passivo trabalhista e, muitas vezes, convocando esse empregado ao retorno ao trabalho. Tá? Ainda que em função adaptada, ainda pode ser preenchendo uma vaga de PCD. Né? Muitas vezes a gente tem experiência aqui que, apesar dessa convocação, o empregado muitas vezes não quer retornar. Às vezes ele não tem condições, às vezes ele não quer retornar. Então, isso ainda abre a possibilidade para a empresa de, ao intimar, né, o empregado ele não comparecer dentro de 30 dias, ainda tem a possibilidade da dispensa, né, por justa causa, por abandono de emprego. A gente traz todas essas situações mapeadas para a empresa para auxiliar nessa tomada de decisão. Então, a gente também analisa aí todos os ASOS, os exames complementares, de caso a caso, todas as CATs emitidas, o extrato do plano de saúde, né, extrato de sinistralidade, que o Dr. Marcos também vai falar um pouco melhor, o controle das prorrogações desses benefícios, as previsões de alta, né, tudo isso datado e controlado, né, para um melhor aproveitamento dessa ferramenta. A gente também tem o serviço de convocar esses empregados para uma anamnese completa, né, que seria uma consulta médica, clínica, né? Porque a gente sabe que, às vezes, a perícia médica do INSS fica com o empregado cerca de 15 minutos. Muitas vezes não dá tempo de analisar aquela comorbidade, né? A evolução daquela comorbidade, se de fato
ela é proveniente de um acidente de trabalho ou daquela prestação de serviço. Então, com essa consulta, né, e aí esse médico do trabalho, nós temos esse médico, ou também pode ser um indicado pela empresa, ele vai elaborar um relatório médico contendo de 15 a 18 itens que vão poder assessorar a perícia médica federal, né? Então, a gente entrega esse relatório para o empregado para que ele possa levar, né, a sua perícia do INSS. Isso pode corroborar, às vezes a gente afastar um LTEP, um nexo técnico epidemiológico, a gente vai falar um pouquinho dele também, tá? E tudo isso vai auxiliar a empresa na tomada de decisão. E aí, se for o caso, solicitar uma nova perícia após 30 dias, né, ou acompanhando essas decisões, muitas vezes apresentar um recurso, né, tanto a junta como após 30 dias a Câmara de Julgamento. E, por fim, né, não menos importante, a gente gosta de falar aqui, a gente primeiro vê como a casa está bagunçada, depois arruma a casa, depois a gente tem que manter a casa arrumada, que é a gestão de afastamentos correntes. Não adianta eu tratar o estoque e continuar, né, com esses problemas acontecendo. Então, na gestão de afastamentos correntes, que é um dos módulos desse nosso sistema, a empresa tem a possibilidade de anexar ao sistema todas as CATs emitidas ou ainda solicitar que nós façamos essa abertura ou ainda uma reabertura de uma CAT parcial. Então, a gente vai ter sempre acesso, né, no momento que aconteceu aquele acidente de trabalho. A gente também faz uma gestão do absenteísmo, então a empresa vai poder juntar no sistema todos os atestados médicos e nós fazemos uma auditoria desses atestados, né? Às vezes verificando a especialidade do médico, a veracidade daquelas informações, apontando, né, no sistema para a suspensão daqueles benefícios decorrentes da prestação de serviço, muitas vezes uma perícia, se ela foi agendada ou não. E a gente traz para a empresa a importância dela se utilizar do poder trazido pelo artigo 76A do Decreto 3048 de 99. E esse poder é o quê? A empresa tem o direito de dar entrada no requerimento do benefício dos seus empregados, ainda que não seja decorrente de acidente de trabalho. Isso é muito importante para a empresa, para ela ter acesso à CID. Ela precisa saber o Código Internacional de Doenças, por qual motivo, por qual comorbidade aquele empregado se afastou. Porque como a CID é direito personalíssimo do empregado, hoje ela não consta mais no atestado médico como antigamente. Então, muitas vezes o empregado se afasta e a empresa não sabe o motivo pelo qual se afastou. Isso dificulta uma defesa, dificulta uma contestação da NTEP e como a empresa, né, vai colacionar provas para se defender, né, um eventual passivo aí, trabalhista ou federal. E pela ótica da área dos recursos humanos, a gente está atendendo o funcionário, né, porque ele não tem necessariamente o conhecimento de como dar entrada no benefício, principalmente numa fase onde a gente tem aí a questão da Covid, né? Então, um atendimento precário, né? Então, é super importante a gente fazer como se fosse um investimento, né, em tratar bem aquele empregado que está no momento onde ele necessita dar entrada no benefício. Então, esse é um dos diferenciais que a BNMES tem, porque nós assessoramos, né, esses empregados a darem entrada no benefício. E o empregado vai ter confiança na empresa e vai se sentir confortável, e a própria família do empregado vai se sentir satisfeita com o trabalho que aquele ente querido da família está trabalhando. Exatamente. O empregado ele recebe isso como um cuidado, como um carinho, né? O empregado e às vezes a sua família, né, a depender do benefício que precisa ser requerido, né, às vezes de uma pensão, às vezes aquela família não sabe como, né, não sabe o caminho, não sabe o requerimento correto. E muitas vezes ela culpa a empresa não recolheu tal documentação, a empresa não fez tal pagamento. Ele acha que é culpa da empresa, quando na verdade ele não utilizou o instrumento correto. Então a gente pode, apesar da consultoria ser para a empresa, a gente acaba acolhendo o empregado também, né, para evitar esse passivo trabalhista. E pela ótica da empresa, né, é fundamental saber a CID, né, para a gente acompanhar, inclusive a tempo, né, a possibilidade da contestação do nexo técnico. E a outra parte, né, desse trabalho da gestão de afastamentos correntes é exatamente a contestação da NTEP, do nexo técnico epidemiológico. Então, a gente faz desde a elaboração
ao envio dessa contestação, tá? Com análise e sugestões para alteração dos laudos pertinentes. Por quê? Não basta fazer uma contestação e simplesmente fazer alegações vazias. Muitas vezes a empresa apresenta a contestação, mas não coleciona o PPRA, o PCMSO, o LTCAT, ou esses laudos não conversam entre si, né? Às vezes eles são divergentes, então a gente também faz a análise desses laudos que a empresa já tem preenchido, né? A gente aponta, olha, nós sugerimos que seja feita uma alteração nesse PCMSO e a gente também acompanha o resultado dessas contestações do NTEP. Por quê? O NTEP, ele é um afastamento que ele não tem uma CAT vinculada, mas é considerado, né, equiparado ao acidente de trabalho. E por esse motivo, ele impacta na alíquota do FAP, né, no índice do FAP. Então, a gente precisa fazer a contestação, mas não basta apresentar a contestação e não acompanhar a resposta da Previdência, a decisão da Previdência. E a Previdência, usualmente, leva mais do que um ano para julgar essas contestações. E passado um ano, a empresa não consegue retirar ele do FAP. Então, mesmo que você ganhe essa contestação, consiga afastar o NTEP, se não for, né, apresentado antes de um ano um mandado de segurança para que a Previdência Social julgue aquela contestação, não adianta daqui a 2 anos você conseguir afastar, porque já vai ter impactado no seu FAP. Então, é muito importante também, além de elaborar e enviar, a gente acompanhar a decisão para apontar para a empresa a necessidade da impetração desse mandado de segurança. E sem esquecer também da contestação anual do FAP, que é onde eu vou passar para a parte da gestão do FAP, né, em si, e depois vou passar a palavra para o doutor Alfredo, né, que tem uma super expertise aí nesse tema. Essa gestão do FAP, a gente faz um acompanhamento desses benefícios que impactam no cálculo desse índice, né, majorador do imposto, né, e a gente identifica as divergências no momento da publicação anual da alíquota, porque também não adianta eu, durante todos esses anos, né, durante os anos que o índice é calculado, não adianta chegar no momento da contestação anual e eu não apresentar essa contestação para verificar se realmente não foram contabilizados esses, por exemplo, né, os NTEPs que foram afastados, a eventual necessidade de contestação. Então, esse trabalho, né, antes de passar a palavra para o doutor Alfredo, apesar de ser uma prestação de serviço contínua, né, corrente, ela ainda assim traz muitos savings para a empresa, né, financeiros a curto, médio e longo prazo. A longo prazo, a gente está falando, né, do FAP, que você tem que cuidar dele aí por 2 anos até você vê-lo diminuindo, e a curto e a médio prazo a gente tem os custos decorrentes da folha de pagamento. E aí a gente está falando das horas extras, a gente está falando da redução do seu extrato de sinistralidade do plano de saúde, a gente está falando do seu recolhimento da FGTS, melhorar o seu headcount, né, quantidade de dias trabalhados por empregado, a redução do seu vale transporte, do seu vale refeição. Então, tem os custos, as reduções também a curto, médio e longo prazo. Tá? Então, vou passar um pouco a palavra aí para o doutor Alfredo para explorar melhor essa gestão do FAP, essa projeção do FAP. Ele evita a ação regressiva, tanto do INSS quanto da família do empregado contra a empresa. Doutor Alfredo, se você pudesse apresentar, né, e colocar um pouquinho essa ótica, né? A gente quase não vê empresas, depois de contestar o NTEP, né, passado esse período de ser anterior a 1 ano, fazer esse mandado de segurança. E a importância também da contestação anual do FAP. Perfeito. Se você pudesse apresentar, quer dizer, sua formação, tudo. Bom dia a todos. Meu nome é Alfredo Rodrigues, administrador e advogado. Trabalho aí com a equipe da BMS há quase 3 anos, aí, desde que eu saí da Receita Federal. Trabalhei como auditor fiscal quase 16 anos aí na Receita, e principalmente nessa área do seguro-acidente de trabalho, né, cuidando da fiscalização do SAT e do FAP, do Fator Acidental de Prevenção. O Rubens, a doutora Olívia, o pessoal colocou muito bem a importância, né, do cuidado com a saúde e segurança do trabalhador, né, e os impactos que isso pode causar para as empresas. Quanto à contestação do FAP, né,
A gente tem notado ainda muitos clientes nossos, muitas empresas que a gente vem conhecendo aí, que não vêm cuidando de perto dessa contestação. Tá? E depois, lógico, né, fica um problema maior para se resolver e muitas vezes já passou a oportunidade. Né? Então, eu vou trazer um histórico aqui de erros, né, e problemas que têm sido muito comuns no FAP ao longo dos anos. Né? Nós estamos aí com 12 anos de FAP já, o FAP entrou em vigor em 2010. Né? E primeiro é importante destacar por que e como vem o impacto do FAP em cima da tributação das empresas. Né? Então, o seguro-acidente de trabalho está previsto na Constituição Federal e ele hoje funciona como uma equação. Você tem a alíquota base de 1%, 2% ou 3%, conforme a atividade preponderante da empresa, e o fator acidental de prevenção, que é esse índice de acidente, né, que toma em conta o histórico de 2 anos e compara a tua empresa com as outras empresas do mesmo segmento. Né? Então, você multiplica a alíquota base por esse índice e você tem a alíquota efetiva que vai ser aplicada sobre a folha de pagamentos. Logicamente, então, quanto menor o FAP, menor a tributação que você vai ter. Né? O FAP, vamos lá, começando lá de 2010, né, historicamente ele tinha alguns problemas muito sérios. Veja, a base que é utilizada para calcular um FAP de um determinado ano são 2 anos seguintes, anteriores ao ano do cálculo. Então, por exemplo, 2015 e 2016 são calculados em 2017 para aplicar em 2018. Tá? Até 2013, as CATs extraídas do sistema lá do INSS, enfim, elas não respeitavam esses 2 anos. Tá? Então, eles simplesmente pegavam CATs que extrapolavam esse período. Vamos supor, 2010 e 2011 foram calculados em 12 para se aplicar em 13. Né? E aí você pegava diversas CATs de 2012 compondo o FAP da empresa. Né? E, na época, né, era muito comum erros de retificação de GFIP que zeravam determinadas competências, a massa salarial e a média de vínculos. Como o FAP ele também é uma equação, né? Então, se você tem numerador e denominador, quanto menor o denominador, ou seja, a massa salarial, a média de vínculos, maior vai ser o seu índice. Então, era muito comum erros graves de retificação deixarem a massa salarial e a média de vínculos artificialmente diminuída. Ainda hoje, no E-Social, a gente encontra muito problema, notadamente nos primeiros 6 meses de E-Social. Tá? Muitas empresas até grandes, tiveram bastante problema de adaptação no início do E-Social, né? E a gente tem encontrado muitos clientes nossos aí com erros enormes, tá? Que geraram recolhimentos indevidos na casa de muitos milhões de reais por conta de não ter massa salarial e média de vínculo, por exemplo, no segundo semestre de 2018, quando foi o início do E-Social. Tá? Mas, caindo na parte especificamente dos afastados e trazendo um pouco para dentro aqui do contexto dessa discussão toda, né? Então, como os colegas já colocaram muito bem, né, o que acontece? Você tem o afastamento do empregado. Aí o perito faz o NTEP, né? Encontra, então, segundo ele, a causa no ambiente laboral. E esse benefício, se nada for feito, ele vai parar no seu FAP e vai elevar o seu índice e, consequentemente, seu imposto. Mas tudo bem, uma área de saúde e segurança ocupacional muito zelosa percebeu o benefício, foi lá e fez o recurso. Tá? Esse recurso, muitas vezes, demora 2, 3, 4 anos para ser julgado. Não foi julgado antes da extração de dados para o FAP. Então, vamos lá que esse benefício foi concedido em 2015. Né? O FAP, calculado em 2016 para aplicar em 2017, ele vai tomar em conta a base de 2015, né? O ano base de 2015.
Então, se em 2016, lá em meados de 16, esse benefício ainda não tiver sido convertido, tiver pendente o julgamento desse recurso contra o INSS, contra o nexo técnico, esse benefício vai entrar no FAP. Tá? Aí, lá em 2018, vem o julgamento. Sim, lá em 2018, demora, né? E aí a empresa consegue converter em B31, né? Um B91 e B31, consegue converter num benefício previdenciário. Se você não fez a contestação do FAP, tá? Esse benefício vai ficar para sempre no seu FAP. Lógico, se você não fez na época própria, né? Então vamos lá, como é que funciona a contestação do FAP? Ele é divulgado sempre em setembro, tá? E em novembro do ano anterior à vigência, ou seja, em novembro de 20, você podia contestar o FAP de 2021. Tá? Então, se você perdeu essa oportunidade, necessariamente você vai precisar de uma demanda judicial para extrair esse benefício indevido. Tá? Essa parte eu entendo que os colegas colocaram muito bem. Tá? Então, assim, é importante fazer as contestações administrativas contra os nexos, é importante fazer as contestações administrativas do FAP para que o êxito naquela contestação venha a refletir no tributo a ser pago. Tá? A BMS ela desenvolveu um sistema, tá? Que ele vai no FAP, ele extrai todos os benefícios que compuseram o FAP, tá? E ele entra no sistema de benefícios, tá? E consulta um por um. Então, quando a gente vai fazer essa análise dos últimos 5 anos da empresa, tá? A BMS não vai perguntar quais você conseguiu converter. Muitas vezes, essa informação não está disponível dentro da empresa. A BMS vai direto no sistema de benefícios do INSS verificar efetivamente quais foram convertidos. Tá? Então, isso é muito importante, porque você vai, então, com toda a segurança, pedir judicialmente a exclusão daquilo que não deveria estar compondo o seu FAP. Finalmente, eu queria tocar num ponto, né, muito sensível, que é o que a gente tem chamado aí, né, o nome às vezes assusta, pandemia, né, mas é a excessiva concessão judicial de benefício de auxílio acidentário. Tá? O nome é esse mesmo, né, para quem não está habituado. Você tem praticamente em todos os benefícios a possibilidade de tê-lo como previdenciário ou acidentário, né? Então, auxílio acidentário é o B94, o previdenciário é o B36, né? E, enfim, essas ações acidentárias, por força da súmula 235 do STF, elas correm na justiça comum, né? Justiça estadual. Então, o que acontece? O segurado vai lá e processa a autarquia, né? Ele entra com uma ação pedindo um benefício. Quem é citado nessa ação? A autarquia vai se defender, né? O INSS. A empresa, em nenhum momento, sabe o que está acontecendo ali, ela não é informada disso, né? E a gente tem encontrado muitos desses benefícios que nem constam no sistema de consulta aberta. Lógico, em algum lugar do sistema do INSS, eles vão estar presentes, tá? Mas nem todos os benefícios, todos os sistemas que a consulta é possível, a gente encontra esses benefícios. Então, o juiz concede um benefício, tá? Às vezes com base num acidente que ocorreu há muitos anos, né? E esse benefício vai compor o FAP da empresa. Tá? E muitas vezes esse benefício ele é em cima de um acidente que nem ocorreu na empresa, ele ocorreu no empregador anterior. Está muito comum encontrar isso. Tá? A gente tem notado, tá? Vamos lá, a nossa Wuhan aqui é o ABC, tá? Então começou isso muito forte no ABC e agora está se expandindo para outros locais do Brasil. Tá? Começou muito forte no segmento industrial e a gente tem visto agora acontecer bastante empresas de serviço, empresas comerciais. Mas, assim, nas indústrias, se você for montar um gráfico, tá, você vai ver que no FAP de 2016, na sua indústria, tinha um B94, em 2017 tinha 2, em 2018 tinha 8, em 2019 tinha 25, em 2020 tinha 40, é uma PG. Tá? Então, a quantidade está assustadora. E veja,
vejam o desencadeamento de situações absurdas. Então, uma ação onde a empresa não participou, então já seria um motivo, né, para você não ser punido por isso, né? O nosso ordenamento jurídico, ele diz que aquele que não foi parte na ação não pode ser prejudicado pelo resultado da ação, e a empresa não foi parte. Quem foi parte foi a autarquia INSS e o segurado. Tudo bem. Fora isso, a gente tem encontrado, então vamos lá, foi falado anteriormente, dado uma explicação que é o NTEP, né? O NTEP, ele é de uma lei de dezembro de 2006. Para um benefício ser considerado acidentário, ele tem necessariamente ou que ter uma CAT ou que ter um NTEP, né? A gente tem encontrado no FAP das empresas benefícios anteriores a dezembro de 2006 que não tem CAT, ou seja, teria que ser de NTEP, mas não existia a lei do NTEP. Então, assim, um acidente ocorrido, por exemplo, em 2004, que gerou um benefício que está no seu FAP hoje, que é oriundo de ação judicial, não tem CAT e tem um pseudo-NTEP numa época que não existia. Na época do acidente não existia NTEP. Se vocês acham que isso é o mais absurdo, então nós temos muitos acidentes dos anos 90 entrando no FAP das empresas hoje. A lei do FAP, a 10.666, ela é de maio de 2003. Tá? Então, você imagina um acidente de 1998, está muito comum encontrar B94, onde o acidente ou a causa do benefício, enfim, a moléstia, é de 98, 99, 96, eu peguei ontem. Tá? Não existia a lei do FAP. Como é que a lei ela foi criada para quê? Para incentivar um cuidado maior das empresas com a saúde e segurança do trabalhador. Como é que essa lei vai retroagir para punir um acidente que ocorreu antes da existência dela, né? Então, assim, essa revisão de insumos, tá? Ela vai encontrar isso. Ela vai encontrar CAT de óbito em duplicidade, como a gente já encontrou, CAT de óbito em filial errada, onde ela deu um impacto na matriz da empresa que tinha uma folha de pagamento gigante e ela aconteceu numa filial pequena. Tá? Tudo isso são impactos, sem exagero, impactos milionários na tributação das empresas. Tá? Uma indústria muito grande, cliente nossa, a gente pegou uma filial aberta em 2017, tá? Com 6 B94 agora em 2021, sendo que 5 deles, tá, com a data do acidente ocorrida antes da abertura do estabelecimento. Como é que pode isso? Tá? Então, é isso que está acontecendo no FAP das empresas e é isso que a gente tem que cuidar. Por isso a importância da contestação administrativa, por isso a importância do que a gente chama de revisão de insumos, que é olhar todos os últimos anos para procurar esse tipo de erro. Tá? É um assunto que pode trazer, como foi colocado anteriormente, um save muito importante para as empresas, tá? Ou então deixar como está e continuar pagando impostos de forma indevida aí. Agradeço a atenção. Obrigado, Alfredo, pela gentileza aí dessas informações preciosas. E passar a palavra para o doutor Marco Carvalho, né, diretor de Gestão e Saúde da AEU Brasil. Obrigado, Rubens. Bom dia a todos novamente. Assim, obrigado pela parceria. Acho que o tema aí, gestão de afastados, ele é um ponto de dor aí de todas as organizações aqui no Brasil, como bem falado aí os colegas. Eu acho que o grande objetivo desse nosso evento aqui é justamente trazer duas soluções que eu acho que são bastante complementares, né? Eu acho que juntas, essas duas soluções, elas vão ser capazes aí de mitigar, de diminuir bastante os impactos negativos aí que tem sobre as organizações e sobre os colaboradores, né? A falta de gestão, a falta de controle, a falta de cuidado com essa população tão especial que é a população de afastados. Eu vou projetar aqui uma apresentaçãozinha que eu preparei para vocês, só um instante. Começar falando um pouquinho sobre a Aon. Vamos lá, acredito que vocês estejam vendo a minha tela.
Então, aí, para quem não conhece, aí hoje é uma empresa líder global e aqui no Brasil também em consultoria e soluções voltadas aí à gestão de risco, previdência e saúde, né? Olhando no cenário global, aí, a gente está presente hoje em mais de 120 países, com mais de 50 mil colaboradores, né? Colocando aí mais de 180 bilhões em prêmios de riscos de saúde por ano no mercado. Aqui no Brasil, a gente tem uma média de 13 mil clientes, estamos trabalhando com mais de 1.600 colaboradores atualmente, 9 escritórios aí nas principais capitais aí dos estados, né? E trabalhando em torno de 6,7 bilhões de prêmios anualmente dos nossos clientes, né? A gente tem hoje uma estrutura bastante sofisticada para atender de forma muito pessoal, de forma muito customizada os nossos clientes. A gente tem hoje um grupo de diretores que cuida especificamente da área de relacionamento, né, que faz esse relacionamento do dia a dia com todos os nossos clientes. A gente tem um grupo de diretores também que cuida especificamente das questões operacionais, né, fazer o dia a dia acontecer ali do plano de saúde, né, com relação aos cadastros, faturas, coparticipações, contribuições. Uma diretoria específica também que faz todo o relacionamento e negociação com as operadoras e fornecedores, né? Um outro grupo de diretores também que cuida da parte técnica atuarial e de novos produtos, e uma diretoria específica de gestão de saúde e analytics, que é essa que eu lidero atualmente na empresa, que é uma diretoria responsável por todos os dados de BI, de Health Analytics, como customizações de dashboards, toda a estratégia de gestão de saúde dos nossos clientes, implementação e execução de programas, o acompanhamento de resultados, né? Hoje é uma área extremamente estratégica dentro da EI, hoje nós somos mais de 61 colaboradores, entre consultores médicos, enfermeiras, fisioterapeutas, assistentes sociais, especialistas e consultores em qualidade de vida e especialistas e cientistas de dados. Essa área, né, eu acho que o carro-chefe hoje na área de gestão de saúde da Aon é justamente o projeto Aon pela Vida. O que é esse projeto? É uma plataforma bastante completa, com diversas iniciativas, programas que visam justamente trazer para as empresas mais sustentabilidade na gestão do plano de saúde. A gente entende hoje, está claro para todo mundo hoje, que quando a gente fala de sustentabilidade de plano de saúde, a gente tem que olhar muito pela forma como as pessoas estão cuidando da sua saúde, pela forma como as pessoas estão usando o plano de saúde, né? E os 4 pilares hoje desse programa é justamente a exploração muito forte do potencial analítico de dados que a Aon tem hoje. Hoje a Aon é uma consultoria que tem o maior banco de dados de saúde no mercado do Brasil, né? Os nossos programas hoje são muito focados em gestão do cuidado, em coordenação do cuidado, então aqui a palavra atenção primária é muito forte dentro das nossas iniciativas, né? O fortalecimento da saúde digital, que vem com muita força nos últimos 2 anos. Hoje em dia, as soluções digitais têm facilitado muito, né, a gestão do cuidado, o engajamento do indivíduo nos programas e, principalmente, estimular o autocuidado das pessoas, né, que no Brasil não é algo muito comum, mas é uma coisa que a gente corre muito atrás, que a gente entende que quando o indivíduo ele cuida melhor da sua saúde, ele entende que ele é mais responsável com a sua saúde, tudo se torna muito mais sustentável. Vocês terem uma ideia que, mais ou menos, eu trouxe esse guarda-chuva aqui, que é uma representação gráfica aí de todos os programas principais que a gente oferece para os nossos clientes hoje. Coloquei em destaque aqui justamente a gestão de afastados e absenteísmo, que é o tema específico do nosso encontro hoje, mas para vocês entenderem que não é só isso que a gente cuida, né? A gente cuida de uma série de outras iniciativas, todas elas integradas, né? Todas conversando entre si, que vão desde gestão ambulatorial, de saúde ocupacional através da saúde integral. A gente tem hoje um programa de atenção primária todo baseado em telemedicina, que eu doutorei 24 horas. Temos programas de gerenciamento de saúde mental, doenças osteomusculares, doenças oncológicas. Conseguimos fazer hoje um acompanhamento em tempo real das internações, regulação de senhas de cirurgias, né, intermediação de conflitos, enfim. É um leque muito grande de iniciativas, mas vamos entrar diretamente aqui no ponto, que é justamente essa gestão de saúde dos afastados. Como que se dá hoje, né? Eu acho que o contexto principal com relação à gestão de afastados é, além de toda essa importância que foi descrita ali agora, que é essa gestão administrativa, essa gestão previdenciária, existe uma importância muito grande também de se fazer a gestão do cuidado dessa população, né? Pra vocês terem uma ideia hoje, né, quando a gente pensa em plano de saúde, a grande maioria esmagadora das empresas, a gente está falando da segunda maior despesa do RH. E, além de ser a segunda maior despesa do RH, é a despesa que cresce muito acima
hoje em dia, da inflação média de preços no Brasil, né? Então, eu acho que o grande desafio que as empresas enfrentam hoje são os reajustes de plano, justamente por causa da falta de controle do sinistro dos planos de saúde. E quando a gente olha para essa questão, a gente vê que os afastados, eles são justamente o grupo que mais ofende, né, o sinistro de saúde da empresa. É esse grupo que mais utiliza o plano, que tem os maiores gastos, né? Principalmente quando a gente olha para as doenças osteomusculares, as doenças de saúde mental e os crônicos. Então, o nosso objetivo, a nossa tática é justamente colocar esses indivíduos numa trilha de cuidado, numa jornada de cuidado, né, com bastante engajamento, com bastante vínculo, para que ele realmente receba os melhores diagnósticos, que ele seja acompanhado pelas melhores redes credenciadas, que ele retorne o mais rápido possível e restabelecido para o trabalho. E quando a gente fala de resultado, o resultado ele é muito expressivo, né? Uma boa gestão de afastados, feita em parceria com a empresa, feita em parceria com a saúde ocupacional da empresa, ela pode chegar a reduzir o tempo de afastamento médio desses indivíduos em quase 25%. Né? E levando em consideração o peso que isso tem hoje dentro do bolo de sinistro, a gente está falando de uma redução de até 18% do custo do sinistro. Então, esse é um ponto que não pode ser negligenciado. E como é que a Aion hoje ajuda os nossos clientes com isso? Né? Como é que funciona esse nosso programa de gestão de afastados? Né? A linha ela começa justamente com o acolhimento dos casos. Então, vamos levar em consideração, por exemplo, a BMS, que faz todo o controle de afastados, todo o controle de atestados, encaminhamentos para o INSS, ela passa esse cadastro para a gente vai acompanhar e vai colocar todos esses indivíduos numa trilha de cuidado. Essa captação também ela pode ser feita também através do banco de dados das operadoras de sinistro. Né? A gente consegue ver ali também quem são os grandes colaboradores, os grandes ofensores. Né? A partir daí, a gente começa um processo de fidelização desse colaborador através da equipe cuidadora da Aion, que vai fazer o cadastro desse indivíduo no Dr. Aion Mais Saúde, que é um aplicativo que eu vou explicar para vocês na sequência, que vai justamente fazer todo o acompanhamento e o engajamento desse indivíduo enquanto ele estiver afastado. Né? Então, ele passa a ser monitorado o tempo todo pela equipe cuidadora, que é uma equipe multidisciplinar, formada por médicos, formada por enfermeiras, fisioterapeutas, né? E durante, né, o afastamento dele, ele vai ter toda a sua diagnose reavaliada, né? Se for necessário, ele vai ser encaminhado para uma segunda opinião médica, né? Ele vai ser avaliado qual a rede credenciada que ele está passando para ver se realmente é a rede mais custo-efetiva, né? A intermediação de conflitos, todas as questões de regulação e liberação com as operadoras, a gente vai também acompanhar esse indivíduo, esse colaborador, esse paciente ao longo da jornada. E, obviamente, né, todo o suporte para que ele retorne ao trabalho, né, realmente restabelecido, readaptado para a função que ele fazia antes. Isso, obviamente, né, causa uma diminuição, o objetivo, né, o resultado disso no final é justamente uma diminuição expressiva no custo assistencial e, principalmente, né, uma melhora da produtividade desse indivíduo que volta mais preparado para o seu posto de trabalho e melhora muito a cultura de cuidado da empresa. Esse ponto, por último, é um ponto muito importante. Né? Como foi falado anteriormente, fazer a gestão dos afastados aumenta muito a experiência do indivíduo com a empresa com relação ao cuidado. Ele se sente acolhido, ele se sente vinculado a essa empresa. Isso faz muita diferença hoje em dia no dia a dia das empresas. Aqui tem um ponto importante, que é o seguinte: como que a gente cuida desse indivíduo no dia a dia? Qual é o protocolo que a gente acompanha para realmente a gente não perder de vista esse colaborador? A partir do momento que ele é captado, né, ele vai responder um questionário e ele vai ter a sua gravidade, a sua complexidade graduada. Então, ele pode ser um afastamento de baixa complexidade, de média complexidade e de alta complexidade. E, obviamente, para cada grupo desse tem uma conduta de acompanhamento diferente. Obviamente, a conduta numa baixa complexidade é uma conduta muito mais superficial, porque realmente não exige grandes intervenções, até chegar a uma conduta de alta complexidade, onde a gente tem que fazer o contato ativo imediato com esse indivíduo, muito frequente, fazer o rastreamento do estadiamento clínico dele, o controle da medicação que ele está tomando, né, definir um plano de cuidado realmente paralelo ao plano de cuidado que ele tem assistencial, até realmente deixar um chat direto com ele e o Dr. Aion 24 horas à disposição dele para qualquer problema e para qualquer crise, qualquer reagudização que ele tenha. E como na prática, como é que isso acontece? Né? Assim, isso antigamente era difícil, a gente fazia isso através do telefone, era difícil engajar esse camarada, era difícil achar esse indivíduo. Hoje, a gente tem uma solução tecnológica bastante diferenciada no mercado, que é o nosso aplicativo Dr. Aion Mais Saúde.
Esse aplicativo é um aplicativo que une justamente o afastado com a equipe cuidadora. Como é que ele funciona? A partir do momento que ele é captado, né, ele vai receber um login, uma senha, vai fazer o cadastro dele nesse aplicativo, né? A partir dele, ele responde um questionário de perfil de saúde, onde a gente vai realmente conhecer não só a patologia que ele está tendo agora, mas a história pregressa dele, o perfil de saúde dele. E automaticamente esse aplicativo já faz a graduação de risco dele, o que facilita muito a equipe cuidadora, e já cria uma timeline de cuidado para ele. Então, ele já vai saber direitinho quando que ele vai receber os chamados da enfermeira, quando que ele vai receber as consultas do médico, quais são os exames que ele tem que fazer, vai ajudá-lo com as prescrições, né? A gente consegue, né, contratar tarefas, né, ao longo da jornada dele para ele melhorar o desempenho dele ao longo do tratamento. Ele passa, então, a receber alertas clínicos, né? Então, se ele realmente, quando uma tarefa está para vencer, ele recebe uma notificação. Se ele precisa colocar algum dado de resultado de exame, ele vai receber uma notificação para ele preencher o questionário, né? Ele passa a receber também dicas de saúde referentes àquela patologia que ele hoje apresenta. Ele tem um chat exclusivo, direto, 24 horas, com a equipe cuidadora. Qualquer dúvida que ele tiver com relação ao diagnóstico, à evolução da questão dele, ele vai ter esse acompanhamento o tempo todo. Inclusive, a empresa pode parabenizá-lo, né? Pode bonificá-lo de acordo com a adesão dele nesse plano de cuidado. Esse ponto último, que ele é muito interessante. A gente tem visto muitas empresas hoje em dia estimulando bastante o engajamento dos funcionários, dos colaboradores nas linhas de cuidado. E com a linha de afastados não é diferente. Então, tem muita empresa hoje que bonifica o colaborador, que faz uma jornada correta, bem acompanhada, presente com a linha de cuidado. Então, esse aplicativo hoje, ele está fazendo toda a diferença para a gente realmente estar conseguindo atingir esses resultados que eu falei de vocês, tanto de redução de sinistro, quanto de tempo de afastamento. Então, assim, em formas bastante resumidas, como foi pedido, trouxe para vocês aqui o que é a solução que a AIO tem hoje no mercado. A gente está à disposição de vocês, tanto para falar sobre gestão de afastado, como todo o programa AIO pela Vida. Eu acho que todos os programas se conectam muito, e eu acho que essa solução, Rubens, junto com a solução de vocês, ela é imbatível, né? Ela tem um poder de retorno, de resultado incrível para as empresas. Então, agradeço a vocês a oportunidade, a parceria da gente estar com essa conversa aqui hoje de manhã. Devolvo a palavra para você, Rubens, e estou à disposição de vocês para perguntas. Bom, Tomar, brilhante, eu acho exatamente isso, né? O CNPJ, a empresa, né, é o veículo de vários CPFs. Funcionários bem cuidados, né, traz um sentimento de pertencimento, e independente desse impacto enfim, tributário, que a gente acabou falando aqui com propriedade, que é muito a nossa área, questão previdenciária, né? A gente está trabalhando com gente, né? E gente é isso, para trazer produtividade, né? A gente tem que ter esse cuidado, né? Eu acho que essas duas soluções, elas trazem, na verdade, os funcionários para estarem presentes da melhor forma no ambiente de competitividade, né, que a gente está vivendo, um ambiente difícil em função da Covid, né? Então, o cuidado, né, com o funcionário, eu acho que é um diferencial, né? Eu também agradeço bastante a oportunidade, né, de estar todo mundo a esse horário aí, né, a gente aqui falando sobre gestão de afastado, que é um assunto que a gente é tão apaixonado, né, que tem tantas questões, né, e eu acho que esse pode ser o primeiro de muitos papos, né, da gente trazer aí cada vez mais aprofundamento e conhecimento, dividir conhecimento, né, com todo mundo. E fico disponível também aí, se vocês quiserem enviar pelo chat perguntas, né? A gente, se não responder agora, vamos responder a todos, enfim, sem exceção, na sequência. Agradeço aí, doutor Alfredo, a participação, doutor Olívia, tá? Doutor Pestana, a AIO Brasil, né? Então, fico bem feliz aí com a contribuição aí do doutor Marcos, uma solução brilhante, né? Com líder de mercado. E também a BMS aqui é super disponível aí para tratar de qualquer assunto em relação a benefício. Vou começar a responder algumas perguntas, pessoal. A Vanessa perguntou, né, se o B31 é um benefício previdenciário. Correto, Vanessa, é o auxílio-doença previdenciário, que é aquele afastamento que não é decorrente de um acidente de trabalho. Então, o empregado se machucou em casa, quebrou uma perna, tá? Ele, apesar de não impactar no FAP, né, no cálculo do FAP, os que impactam 91, 92, 93, 94,
ele ainda assim, como a gente falou, ele aumenta os custos da empresa, né? Aumenta os custos da folha de pagamento, do plano de saúde, que aquele empregado precisa utilizar mais o médico. Então, a gente também precisa gerir esses BES 31, que apesar de não impactar no imposto da empresa, impacta na folha de pagamento, e a gente ainda tem o risco do passivo trabalhista futuro, né, de esses benefícios BES 31 se tornarem benefícios acidentários. Então, por um exemplo, a gente traz aí no período que a gente tem aí da pandemia, foram concedidos auxílios doença a título de antecipação em virtude do Covid. Então, ele foi classificado como um B31. Aquele empregado ele não passou por uma perícia médica federal, e aí por conta, né, das greves, né, da perícia médica federal, e foi concedido esse benefício do valor de um salário mínimo por 30 dias a título de antecipação. Como a gente hoje ainda tem aí um vazio legislativo, né, acerca da Covid ser considerada ou não um acidente de trabalho, então a gente tem esse risco futuro desses BES 31 virarem um B91. Então a gente também tem que cuidar com uma lupa, né, em cima desses BES 31, sempre observar aí, porque a gente não sabe se aquele afastamento foi uma gripe, se foi Covid de fato, se ele quebrou o braço. A gente só sabe que ele se afastou e recebeu esse benefício no período da pandemia. Então, o B31 é, sim, um benefício previdenciário. Posso completar, Olívia? Sim. E também esse B31 ele pode gerar um agravamento dessa doença. Exemplo, uma hérnia de disco, para que todos possam entender assim melhor. Ele teve essa hérnia de disco pegando peso em casa e não no trabalho. E a empresa não está sabendo o que está acontecendo, só sabe que teve um afastamento, voltou. Lá na frente há um agravamento, ele entra de novo com benefício, aí ele já vira um B91, mas não foi feita a anamnese anterior, e aí entra a EIA, entra toda essa estrutura que a gente está oferecendo, para que a gente possa dizer, olha, tem que ter um cuidado aqui, e conscientizar o empregado, olha, você não deve fazer certos movimentos, certos isso, certo aquilo, para que não haja um agravamento no final, para depois até não haver ação regressiva. Imagina que ele fique inválido. E aí ele vai culpar a empresa, ou melhor, a perícia médica federal vai dizer que é um acidente de trabalho, mas a causa está lá atrás. E aí, se você não tomar conhecimento disso, não ficar com a lupa ali direitinho, botar um drone, né, com retrovisor e com o espelho dianteiro para dizer o que aconteceu, o que pode acontecer. Exatamente. Tem a pergunta da Márcia também. Se para afastar pelo Código 91 precisa do CAT, por que o INSS atribui esse código sem o CAT? Porque o NTEP ele não tem uma CAT vinculada. Esse nexo técnico pode ser o nexo técnico epidemiológico, profissional ou individual, né? Sendo o nexo técnico epidemiológico quando aquele intervalo de CIDs, né? Aquele intervalo de doenças é puxado por um CNAE, né? Então, aquela atividade específica puxa determinadas doenças e aí vai ser aplicado esse nexo técnico. E aí, por exemplo, por que não tem uma CAT emitida? Não foi um acidente de fato, mas vamos dizer um exemplo de um bancário, né? De um caixa de instituição bancária. Nós temos aí LER, DOT, que são doenças, né, ortopédicas que são caracterizadas como doenças profissionais pelo esforço repetitivo. Então, apesar de não ter um acidente de trabalho, não tem uma CAT vinculada, mas tem um nexo, né? Então, ele é considerado como se acidente fosse. E aí tem o nexo profissional, que ao invés do CNAE puxar a CID, é a CIF que puxa a CID, ou seja, o Código Internacional de Funcionalidade puxa aquele intervalo de doenças. Então, aí vai depender do CBO do empregado, qual a função que aquele empregado exerce que puxou aquela determinada doença. E tem os nexos individuais, que aí pode ser a evolução de uma comorbidade decorrente de um acidente de trabalho do passado, né? Eu quebrei uma perna, né? Vamos dizer, eu tive uma perna amputada e por esse motivo sobrecarreguei meu ombro com a muleta, né? Não é um acidente de trabalho do ombro, mas é um nexo individual decorrente de um acidente de trabalho, tá? Então não vai ter realmente a CAT vinculada. Vamos ver outras perguntas aqui. Trabalho. Isso, observação aí da Ana Paula, legal.
Se o doutor Alfredo quiser responder essa cobrança indevida, inclusive anterior à lei do FAP, gera em débito com pedido de restituição em dobro? Nosso amigo aí, Frederico Hartmann. Então, vamos lá. Normalmente, né, então, quando acontece isso, isso é uma surpresa para a empresa, tá? Porque é oriundo de ação judicial do empregado contra o INSS na justiça comum. Muitas vezes a empresa só vai saber que isso aconteceu quando vier o FAP. Tá? É um benefício sui generis, né? Concedido via ação judicial. E quando a empresa puder, então, se dar conta disso, ela vai usar seus argumentos de forma judicial para excluir esse benefício do cálculo do FAP e, sim, né, buscar uma repetição de indébito na justiça, né, devido à redução do FAP. É isso aí. Outra pergunta aqui da Vanessa, né? Quando o funcionário recebe indeferimento do benefício da Previdência Social, mas ainda está afastado pelo seu médico, qual a postura que a empresa deve adotar? A empresa deve convocar esse empregado para o retorno ao trabalho no dia seguinte, tá? Porque a empresa comprovando que intimou esse empregado, né, convocou esse empregado ao retorno do trabalho, ela se exime daquela situação de ser condenada a indenizar o período de limbo. Né? A INSS mandou voltar, volta, convoca, né? Faça o seu papel, né? A parte da empresa. Tá? Então, o correto é que o empregado volte a trabalhar no dia seguinte. E caso ele queira, junto ao INSS, né, pleitear, né, as suas contestações, os seus recursos, ou ainda na esfera judicial, a empresa fez o seu papel, convocou, e aí o empregado que não retornou. Doutor Olívia, eu queria só fazer um complemento aí, né? A própria lei que criou o nexo técnico, ela diz que o responsável é a perícia médica do INSS. Tá? E veja que as empresas estão sendo sobrecarregadas por decisões judiciais onde a perícia médica do INSS ela negou o benefício. Tá? Então, esse segurado, tá? Ele foi primeiro tentar o benefício junto ao INSS, um auxílio acidente ou algo que o vale, às vezes também uma aposentadoria por invalidez. Tá? E o médico perito, que é a pessoa responsável, né? É o órgão responsável por entender que existe vinculação acidentária com aquela eventual enfermidade, ou se é uma enfermidade que efetivamente reduziu ou comprometeu ou diminuiu significativamente a capacidade laboral daquele empregado, se isso ensejaria a concessão de um benefício, tá? E a perícia médica do INSS negou e ele foi buscar na justiça. Tudo bem que o juiz conceda, né, o benefício. Isso aí é uma faculdade que a justiça tem de conceder, do que foi negado pela autarquia. Agora, se o órgão técnico entendeu que não havia vinculação ou que não havia uma gravidade suficiente para conceder o benefício, por que punir a empresa, né, por conta desse benefício? Então, aí que está a gravidade. O órgão responsável por fazer o nexo técnico entendeu que não tinha, ou que não tinha nexo, ou que não tinha gravidade suficiente para conceder o benefício. Né? Exatamente. Tem uma outra pergunta. É possível estimar o FAP futuro? Não, futuro não, né? Porque a gente não sabe, vamos lá, quantas demissões ou contratações vão ocorrer, se vão haver aumento de salário, redução, enfim, porque a gente tem um envolvimento de massa salarial e média de vínculos. Tá? Quando que, vamos lá, a gente está falando no FAP 2022, por exemplo. Tá, hoje eu teria tudo para calcular o FAP 2022. Eu teria massa salarial e média de vínculos de 19,20, eu teria todos os benefícios da empresa 19,20,
só que eu precisaria ter de todos os concorrentes, ou seja, todas as outras empresas que declaram naquele mesmo CNAE. Tá? Então, por exemplo, se eu estiver falando de um supermercado, não adianta eu ter a massa salarial média de vínculo do supermercado que é meu cliente, ou os benefícios que foram concedidos com relação a esses empregados. Mas eu precisaria saber de todo o segmento, todas as empresas que estão enquadradas no Doutor Alfredo, a gente não poderia, pelo menos, calcular o índice de gravidade, custo e frequência para dar um acompanhamento em relação a um ano em frente ao outro? Uma projeção do que vai deixar de impactar, talvez? Não, o índice de frequência, gravidade e custo, o índice você consegue, mas você não faz a menor ideia de que posição esse índice vai tomar no rol de Norden. É verdade. No rol de Norden, né? Porque tem esse termo esdrúxulo aí que foi criado, que é o Norden, né? Norden é número de ordem, que é o lugar que a empresa ou a filial da empresa ocupa na fila de comparação com os concorrentes, com as outras empresas do CNAE. Tá? Então, para você dispor a empresa no Norden, você precisa saber como estão os concorrentes. Tem a pergunta também da Márcia Cristina sobre o funcionário que está afastado por muitos anos e mudou de endereço e não fez mais contato com a empresa. Pode ser demitido por abandono de emprego, se não constar mais no site do INSS? Esse empregado ele não pode ser demitido desta forma, ele precisa ser intimado, convocado ao retorno ao trabalho. E aí tem uma parte do trabalho da gestão de afastados, né, um módulo de investigação social, para a gente conseguir de forma efetiva convocar esse empregado. E aí, com o comprovante de convocação, passados 30 dias, esse empregado não se apresentando ao retorno, aí sim pode ser feita a dispensa desse empregado. Posso complementar? Sim. É dever do empregado, no caso para a Previdência Social, ele é um segurado, de que, ao trocar o seu endereço, ele deve comunicar ao banco de dados do INSS que ele trocou daquele endereço. E a empresa em si fazer uma gestão cadastral permanente, ou seja, anualmente ou bianualmente, e aí você encontraria esse empregado facilmente. A Eunice Pazini, acho que da PIFPAF, perguntou se fica gravado o webinar. Fica, nós vamos disponibilizar também nossas plataformas digitais, nosso site, nosso LinkedIn, para vocês poderem assistir, consultar. Se for o caso, contatar a gente pode marcar uma reunião, né, mais voltada para atender a empresa. A gente tem um sistema próprio que ele é muito customizável, então, para atender as necessidades da empresa, então a gente pode ter essas reuniões mais voltadas para o que a empresa precisa. Doutor Alfredo, tem uma outra pergunta, se é possível a empresa se comparar pelo número de ordem com, mesmo não sabendo quais são as outras empresas do mesmo CNAE, se ela está indo bem na questão da gestão dos afastados. Isso é possível, né? Você, dentro do FAP Web, você tem esse acesso total ao índice de frequência, gravidade e custo de todas as empresas do seu segmento. Tá? Então, você sabe se, por exemplo, você teve um índice de frequência de 1,25, tá? Quantas empresas tiveram 0 afastamentos ou 0 ocorrências no FAP no seu segmento, quantas tiveram um índice inferior ao seu, tipo 0,80, e quantas estiveram para cima. Você não sabe o CNPJ dessas empresas, mas você... Eu acho que é importante essa informação, né, para você se comparar com todas as empresas do seu segmento, né? Isso é interessante. A Ana Paula falou sobre o desafio, né, atualmente, sobre os grandes números de aposentadoria por invalidez por muitos anos, onde funcionários se encontram nesta condição. Quando soma a idade, tempo de afastamento nessa condição, pode haver algum acordo pela empresa. O empregado afastado, né, com aposentadoria por invalidez, ele tem que ser o contrato de trabalho suspenso, ele não pode ser dispensado, mas a empresa pode convocar para uma revisão desse benefício. A empresa pode requerer ao INSS uma revisão desse benefício, tá? Tem a revisão bienal, muitas vezes essa invalidez ela foi cessada, ela não existe mais, e aí sim, sendo cessada essa aposentadoria por invalidez, após a revisão bienal, aí sim esse empregado poderia ser dispensado e a empresa falar sobre algum acordo que deseja. Doutor Marco, tem uma pergunta. Enquanto existe um tempo médio de percepção
da economia da questão da gestão da saúde feita pela Aon? Claro, obviamente. Normalmente a gente faz estudos anuais para trazer esse resultado em termos de custo evitado, mas, obviamente, quando a gente tem casos muito graves, rapidamente a gente vê esse resultado. Vamos levar em consideração, por exemplo, um caso de uma cirurgia de coluna que é contraindicada e esse paciente ele pode retornar ao trabalho através de um tratamento fisioterápico numa rede preferenciada, por exemplo. Isso pode trazer um resultado de 50, de 100 mil reais na veia, na hora. Um paciente de longo afastamento, aí, saúde mental, a gente consegue fazer um reajuste de medicação, por exemplo, ele consegue se restabelecer rapidamente, fazer um acompanhamento psicológico apenas, ele retorna de um longo afastamento também, resultado também em curto prazo também. Os resultados são muito óbvios, bastante sensíveis. O Diógenes perguntou, né, sobre uma colaboradora que estava afastada pelo INSS, fez treinamento, né, fez curso de reabilitação profissional do INSS, quando o INSS caminhou para a empresa, por isso que ela não tinha condições de executar suas atividades. Diante dessa situação, a empresa fez a devolutiva informando que não tinha como reintegrar. Quais os riscos da empresa nessa situação? Essa situação, Diógenes, é o caso do limbo previdenciário que nós falamos, né? Após cessar o benefício previdenciário, o empregado passou por um curso de reabilitação profissional e a Perícia Médica Federal do INSS, que é a prevalecente, julgou que o empregado estava apto. Quando a empresa não recepciona esse empregado novamente, ainda que em função adaptada, ela corre esse risco de precisar indenizar esse período de limbo, tá? Posso complementar? Pode, claro. E seria salutar a empresa dizer ao INSS, deixa que eu reabilite esse empregado, porque muitas das vezes o INSS, com a sua equipe de reabilitação, vai encaminhar para alguma outra empresa para que seja reabilitado ou fazer algum curso para colocar em outra função e que não tem nada a ver com o retorno dele ao trabalho. Ele vai ficar sem lugar para exercer essa nova função para a qual ele foi reabilitado. E a empresa, já desde o início, captando esse trabalhador, ele vai dizer, não, esse empregado é meu e eu vou cuidar dele para trabalhar em outro setor. E isso ele vai compensando nas suas equipes. Senhores, vou responder mais uma pergunta, porque a gente tem mais aqui de 30 perguntas aqui ainda para responder. A gente vai responder talvez por e-mail, né? E aí a gente encerra, já tem 1h08 aqui de webinar, né? E a gente tem ainda, enfim, muita coisa para trabalhar hoje. Então, vamos responder mais uma, doutora Olivia? Sinal que o bate-papo está ótimo. Exatamente. Não, a gente ficaria aqui o dia inteiro, Vou né? deixar o assunto é bom. Para o doutor Marco, né? A Márcia perguntou, o funcionário está afastado não contribui com o plano de saúde. A empresa muda a política e passa a cobrar os afastados. A empresa pode convocar para cobrança do plano de saúde? Posso responder, se o doutor quiser também. Ele passa a ter direito ao uso do plano a partir do momento que ele é admitido no plano de saúde, né? Retroagir, não deixa acho que a pessoa ficou com uma dúvida. No caso, quando é feito o afastamento desse empregado, é importante a empresa fazer com que esse empregado assine, né, um termo de conhecimento de que vai ser preciso ele pagar aquela coparticipação, né, mensalmente, que caso não haja pagamento, aquele plano de saúde pode ser suspenso. E é muito difícil o empregado, às vezes, durante um longo afastamento, às vezes afastamento de 1 ano, 2 anos, é muito difícil ele comparecer à empresa para pagar aquele valor da coparticipação, porque você não tem mais salário para ser descontado. Aí sim, caso a empresa tenha esse termo, né, de ciência assinado, ela vai poder suspender o plano de saúde do empregado. Caso não tenha assinado, é muito temerário, né, fazer esse cancelamento, né, às vezes sem a ciência do empregado, tá? Acho que é isso, pessoal. Tem muitas perguntas, são todas muito pertinentes, perguntas muito boas. A gente tem, né, tudo isso salvo, que a gente vai responder por e-mail, os nomes vêm com os e-mails dos inscritos, nós vamos responder essas perguntas por e-mail, são todas muito enriquecedoras, tá? Nós vamos responder todas, já tem mais de 30 aqui pendentes. É ótimo, é ótimo. Doutor Marcos, super obrigado aí o Brasil, obrigado, doutor Alfredo Pestana. Nós agradecemos aí o convite e a parceria. Um abraço a todos. Muito obrigado. Uma satisfação participar com os senhores e senhora aí. Enfim, foi muito enriquecedor. Tchau, tchau. Tchau, tchau.